Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Letra Viva. O meu nome é William e hoje estamos aqui para mais um estudo das Escrituras. Vocês já devem ter ouvido falar dos magos que levaram os presentes a Jesus. Já ouviram, né? Na verdade, as Escrituras dizem quem eram esses magos. Quantos eram? Outra dúvida. Nas Escrituras, Deus condena a prática da feitiçaria. Essa prática não agrada a Deus. Como então que Deus permitiu que ali fossem magos levar presentes a Jesus? Você quer descobrir? Fica comigo até o final desse vídeo e vamos lá! Muito bem, pessoal. Então aqui está o estudo. Nós vamos estudar juntos. E diz, quem eram os magos da Bíblia? Vamos descobrir juntos. Hoje, em nossa língua, entende-se que magos são aqueles que praticam magia, certo? Mas então por que os magos levaram presentes para Jesus no dia de seu nascimento, se de acordo com as Escrituras, Deus, o Criador, abomina tal prática? Vejamos o que está escrito em Mateus, capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então aqui diz que magos, vindos do Oriente, muitos acham que é da Babilônia, da Pérsia, dessas regiões circunvizinhas ali perto de Israel. Então diz que magos vindos do Oriente foram adorar Jesus Cristo, certo? Agora compare com o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 e 12, que diz: Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria ou faça encantamentos, que seja médium ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Então aqui ficou claro, ó, o Senhor não gosta, desde aqui, de quem faz adivinhação, dedique-se à magia, que faça presságios ou pratique feitiçaria, encantamentos, ou seja, médium espírito, o Senhor não aprova. Então, vamos mais. Como entender essas comparações? Se Deus condena a prática da magia, como permitiu que magos levassem presentes a Jesus recém-nascido? Vamos entender. Na passagem de Mateus, capítulo 2, a palavra mago não se refere a feiticeiro, bruxo ou aquele que lida com o lado oculto do mal, mas sim, trata-se de alguém sábio. A palavra magos vem do grego magóis, que significa sábios. Astrólogos, ou aqueles que estudam várias ciências. Geralmente eram conselheiros de cortes reais, e um dos deveres era estudar as estrelas a fim de antecipar o nascimento de um novo governante, ou até mesmo para interpretar presságios anunciados nos céus. A Bíblia não diz quantos magos foram ver o bebê em Jerusalém. Algumas religiões afirmam ser 3 magos, mas ao certo é que não se sabe com exatidão quantos eram. O fato é que esses magos sabiam acerca da profecia que dizia que haveria de nascer um rei para Israel. E isso se deu 700 anos pela boca do profeta Miqueias. Olha o que está lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz: Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Então aqui já havia a profecia dita pelo profeta Miqueias, 700 anos antes desses magos irem até Jesus para adorá-lo, já havia essa profecia que dizia que haveria
de sair de Belém, Efrata, né? O rei, o governante sobre Israel, Jesus Cristo. Então, como surgiu a história dos três magos? Vamos descobrir agora. A rainha Helena, mãe do imperador Constantino, em suas viagens encontrou 3 esqueletos junto um do outro, declarando-os como pertencentes aos três magos. Ordenou ela que fossem exumados e removidos para Constantinopla. Sua permanência naquela cidade, porém, foi breve. Pouco depois, foram removidos para Milão. Então, quando Barba Roxa se tornou imperador, já no século XII, os esqueletos foram removidos para a Colônia, e foi então que receberam o nome de Gaspar, Melchior e Baltazar. Há um registro atribuído a Bede o Venerável, que foi um filósofo, teólogo e historiador inglês, que data de 735 d.C., no qual ele faz alusão à antiga lenda que descreve os 3 reis magos. Melchior seria um homem idoso, de cabelos brancos e longas barbas, que ofereceu ouro a Cristo, a fim de simbolizar sua importância como rei. Gaspar seria jovem, sem barba e de aparência vermelha. Ofereceu incenso, homenagem devida a uma divindade. Baltazar, de pele negra e barba espessa, ofereceu mirra, prefigurando os sofrimentos e a morte de Jesus. Na Idade Média, alguns estudiosos afirmavam que Baltazar era o principal astrólogo de sua época. Melchior era renomado por seu discernimento das coisas da natureza. Gaspar, o terceiro mago, era de espírito brilhante que obtinha a cooperação de oficiais ao longo do caminho. Sem importar se esse retrato falado dos magos são autênticos ou não, o fato é que eram aceitos como personagens históricas pela Igreja Antiga. Ou seja, pessoal, aqui a gente pode ver, né, com esse registro aqui de Bede o Venerável, ele tem vários livros, inclusive, sobre a história eclesiástica da igreja, e ele diz, né, a fim de ilustrar como seriam os três rei magos, né, dizendo apenas que eram estudiosos, que eles não eram feiticeiros ou coisa parecida. Então, sendo assim, esses magos que visitaram Jesus não eram feiticeiros ou alguém que praticava magia negra, pois, como vimos anteriormente, Deus condena tais práticas. Vejamos o que está escrito em Atos, capítulo 8, versículo 9 ao 11. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: "Este homem é o poder divino, conhecido como grande poder." Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. Percebam que existe essa diferença entre mago, que significa sábio ou que conhece vários tipos de ciência, um estudioso, e de feiticeiro, que é a pessoa que lida com mágica, que ilude o povo e que faz encantamentos. Aqui em Atos teve seu homem chamado Simão, que ele enganava as pessoas, ele iludia com mágica, e as pessoas pensavam que era o quê? O poder divino, conhecido como grande poder. Hoje, quanta coisa, quanto teatro, quanta enganação, quanta ilusão tem no meio evangélico de pastores que se dizem curandeiros, milagreiros. Eu creio que existe um milagre, com certeza, com toda certeza. Mas também no meio desses milagres, existem aqueles que fazem o que a gente chama aqui, que Deus condena, de feitiçaria, enganando o povo. Vamos mais. Opa, decidi mais aqui. O termo português feitiço deriva-se de feito mais isso. Isso, um sufixo que denota ação, tendência, modo de ser. Esse vocábulo pode significar também falso, ou seja, não é considerado feiticeiro somente aqueles que lidam com o ocultismo, mas também todo aquele que age com falsidade no seu modo de ser para enganar, iludir ou persuadir alguém para o mal. Vejamos o que diz Malaquias 3,5. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora vou testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários.
que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos. E não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então a gente vê, pessoal, que aqui a prática de feitiçaria não diz apenas só de quem pratica o ocultismo, a magia negra, mas também fala daqueles que enganam, iludem e ficam persuadindo o povo, enganando, ludibriando para o mal, enganando-os. Então hoje a gente tem muito a denotação das palavras como feiticeiro somente aquele que pratica esses ocultismos, né? Mas a gente pode atribuir feitiço que o Senhor condena como aqueles que enganam o povo. Concluindo, os magos que levaram presentes para Jesus recém-nascido não eram feiticeiros, como temos o costume em nossa língua de chamar de mago, mas sim apenas homens sábios que reconheceram Jesus como o rei dos judeus. Então, olha só, pessoal, a gente viu aí que esses magos, eles não eram considerados feiticeiros, e sim pessoas sábias. E o interessante é que esses magos que vieram do lado do Oriente, que não eram de Israel, eles reconheceram Jesus como o rei dos judeus. Ou seja, pessoas que eram de fora do ciclo religioso, que estavam de fora das sinagogas, reconheceram antes mesmo do que aqueles que estudavam. Certo, pessoal? Gostaram desse vídeo? Curta então. Se souber de mais alguém que gostaria de ouvir, compartilhe e não deixe de se inscrever no canal para receber vídeos novos nas segundas, quartas e sextas, com temas menores como este, e nos sábados com temas mais aprofundados, temas polêmicos, temas que exigem um pouquinho mais da nossa atenção. Certo, pessoal? Foi um prazer estar com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.